Amém. Glória a Deus. Nós estamos em Gênesis capítulo 2, se você puder abrir a sua Bíblia aí. Feliz Dia das Mães para as mamães. Deus abençoe vocês. Preservem saúde. Final do culto tem uma lembrancinha para as mães ali, lembrar disso, viu? Tem um painel ali para poder tirar as fotos também. Gênesis capítulo 2, nós estamos na série em Gênesis, falando sobre as obras do Deus Criador dos céus e da terra. E hoje nós vamos falar da formação do homem, né? Você encontrou aí na sua Bíblia? Diga amém. Gênesis 2, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: Esta é a Gênesis do céu e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia ninguém para cultivar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvore agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o obidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Quero orar mais uma vez. Feche seus olhos. Pai, essa é a sua palavra, assim como o Senhor tem falado à tua igreja, através das Escrituras, nós te pedimos, fala mais uma vez, fala ao nosso coração, nós queremos te ouvir, nós queremos contemplar, nós queremos olhar para essas verdades aqui bíblicas e queremos ganhar, ó Pai, força, queremos ganhar consciência do nosso propósito, da nossa missão nesse mundo, que é glorificar o Senhor. Nós queremos bendizer o teu nome, queremos que a nossa vida seja uma expressão do nosso amor e da nossa gratidão a Ti, e que essa noite nós possamos sair daqui mais potencializados para o bem do que quando entramos. É essa a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto de Gênesis, como nós já trabalhamos aqui, ele foi dividido no primeiro capítulo, o início do 2, como no domingo passado foi falado, os 7 dias da criação. Né? De uma maneira geral, o autor de Gênesis, ele está dizendo como Deus criou todas as coisas. E como Deus também colocou cada uma dessas coisas no lugar e deu sentido, forma, como alguém que está organizando uma casa, um lar, para a habitação do ser humano e também para que Deus possa habitar ali. A ideia de que o mundo é o santuário de Deus localizado aqui, né? E diante de todo o universo há um lugar onde Deus habita em comunhão com uma criatura que é criada à sua imagem e semelhança, como foi falado aqui. Alguns teólogos, eles acreditam que a Gênesis está acontecendo momento a momento, capítulo 1, capítulo 2, mas eu acredito, assim como o Bruce Waltz, que também trabalha, né, a ideia de que o capítulo 2 de Gênesis é uma espécie de foco, um zoom na história. É como se o autor de Gênesis houvesse
contado uma história, ou ele mostrasse todo um panorama, os 7 dias da criação, e ele vai contando o que Deus fez em cada um desses dias, em cada um desses momentos, né? E agora a gente vai dar um zoom para ver mais especificamente a criação do homem. Por isso aqui a gente começa a ideia do Toledor, né? A origem, né? Então a gente vai ter aqui a descendência, a origem das coisas, do homem, dos céus e da terra, né? Como foi falado já algumas vezes aqui. Então, não é que em Gênesis capítulo 1, do 26 em diante, Deus tenha criado uma humanidade, Gênesis 2 está criando uma outra coisa, ou um homem no meio dessa humanidade, né? Mas nós estamos falando da mesma coisa, mas agora nós estamos dando esse foco para ver como Deus está criando essa humanidade. Obviamente, nós vamos ver esse capítulo 2 dividido aqui, né, pelo menos esse domingo próximo, criação do homem, depois a criação da mulher, e é assim que Deus está criando a sua imagem e semelhança, como está lá no capítulo 1, 26 em diante, né? Homem e mulher os criou, né? E capacidade para dominar, para governar, para dar nome aos animais, tudo aquilo que foi dito ali no final do capítulo 1, está sendo agora exemplificado e com mais detalhe, com mais nuance, né? A gente agora está vendo, mais ou menos você pega o GPS ali, o Google Maps ali, né? Aí você tem todo o mapa ali de Belo Horizonte ali, mas de repente você dá um zoom num lugar e vai, né, aproximando até que você pega lá o bonequinho lá, joga na rua, né, para você ver exatamente onde que você quer. Eu já sei qual é o bairro, agora eu quero saber qual é a rua e os detalhes, para quando eu parar o carro ali, eu não tomar a multa, né? Mais ou menos isso que está acontecendo aqui, Gênesis capítulo 2, nós temos esse detalhamento, né? Então, eu queria fazer uma leitura novamente aqui com vocês, do 4 até o 8 aqui, e ele fala, né, essa é a gênese do céu e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Veja bem, né, não havia ninguém ainda para cultivar o solo, ou seja, não havia ninguém. Está contando a origem da humanidade aqui, tá? E versículo 6, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Versículo 7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou na narina o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que o havia formado. Né? Do solo o Senhor fez brotar todo tipo de árvore, e aí você conhece essa história, né? Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, nós sabemos disso. O ser humano, diferente dos animais, tem capacidade, como o Emerson bem explicou aqui, uma capacidade singular de se relacionar com Deus. Não é que a criação não adore a Deus, ela adora a Deus, cumprindo o seu propósito, fazendo exatamente aquilo que Deus ordenou, indo, né, o curso do rio, né, o rio segue para o mar, assim como toda a criação também segue em adoração para Deus. Mas nós, seres humanos, nós temos capacidade singular de adorar a Deus, de fazer canção, poesia, de que nós podemos, nesse universo criado, e você fala, o universo já foi criado e pronto, acabou? Não, o Emerson explicou isso muito bem, né, de que o ser humano ele tem essa capacidade de o quê? De transformar aquilo que já é bom. O mundo já é bom, a natureza já funciona perfeitamente. No entanto, o ser humano é colocado nesse mundo com capacidade criativa, semelhante a Deus, que Deus cria do nada, nós criamos a partir de alguma coisa. Nós pegamos a matéria e transformamos a matéria. Nós fundimos os metais, transformamos, pegamos lá a borracha que sai da seringueira, e a gente faz milhares de coisas úteis que dão sentido, que são coisas funcionais, e outras coisas que não são funcionais, mas simplesmente porque são belas, né? São artísticas, né? Tem cor, tem formato. Aí você tem a xícara lá, toda xícara é igual? Não, talvez toda xícara tenha uma asa, algumas diferentes de outras, mas tem um padrão ali da utilidade. Mas tem uma que a pontinha dela é de uma maneira, a outra de outra forma, uma tem mais ml. Você está vendo? Se a gente fosse seres
especificamente somente funcionais, tudo ia ser do mesmo jeito, da mesma cor, do mesmo tamanho e com um único objetivo, que é o quê? Alimentar e sobrevivência. Mas não, né? A gente gosta de textura, de cor, de sabor, de cheiro, e de experimentar, e junto queijo com goiabada, né? E agora ficou bom. Você não pega lá o queijo, mas morde o queijo, depois pega a goiabada. Você quer juntar os dois, né? Então a gente ganhou essa capacidade que existe em Deus de criatividade, de transformação, de contemplar beleza. E isso faz da gente seres humanos, almas viventes ou seres viventes. Esse fôlego que é soprado em nós, diferente das outras criaturas, não é que as outras criaturas não sejam seres viventes, elas são, né? São seres vivos, né? Mas nós recebemos algo que o próprio Deus deposita, é como se Deus inclinasse sobre a terra para dar alguma coisa para a gente. Veja bem, quando a gente fala que o ser humano ele é especial, não por ele mesmo, mas por causa do tratamento que Deus nos dá, né? De poder, do pó da terra, formar um ser humano, né? Ele une sim algo que está presente na criação, veja bem, algo que está presente na criação e um elemento, né, divino, né, a ideia de alma vivente, né, do sopro de Deus, do Espírito de Deus, liga esse barro e faz dele o quê? Ser humano. É diferente, é espetacular, né? E isso é bom, isso é muito bom, né? Então a gente pode sim se alegrar nisso, de que nós fomos criados seres humanos, né? Eu sei que na concepção, como eu expliquei pela parte da manhã, a concepção grega de alma vivente, né, ou de alma, né, é a ideia de psique, né, de que mente, né, do psicológico lá, das psicólogas, né, que pensam que a psique é uma parte do ser humano, né, e assim que a concepção grega vê, né. Então a gente pensa muito sobre isso, né, que a alma é uma coisa que é parte do ser humano e que está ali, dependendo da religião que você veio, né? Então, você vai entender a alma como um objeto, né? Algo que é anexado ao ser humano quando ele é formado, né? Você lembra dessa heresia, né? Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo, ou seja, o espírito é quem você é, a alma é anexada a você quando você vem para essa vida e o corpo é uma prisão ali. Deus me livre, né? Nem todo mundo gosta do seu corpo, estou aprisionado aqui, estou doido para morrer, para ser liberto disso. Está vendo? Essa visão particionada do ser humano é algo mais recente na história da humanidade, né? Por quê? Porque o hebreu, ele via o ser humano de maneira integral, né? De maneira completa, né? A força, a mente, o coração, a alma, o espírito. São palavras que são usadas muitas vezes intercambiáveis para representar o quê? O mesmo ser, né? Então, o sentimento, ele não é uma coisa que é anexada a você. O sentimento faz parte de quem você é, o seu corpo, o seu olho, a sua boca, a sua força. É por isso que Deus nos diz, né, no livro de Deuteronômio, né, ame o Senhor, o seu Deus, com o quê? Com tudo. Com a sua força, com a sua mente, com o seu coração. Leva isso tudo para diante de Deus, não somente uma parte, não somente uma coisa, mas tudo, né? Então, a gente precisa resgatar essa ideia da integridade humana, né? De que o ser humano, Deus não está salvando apenas o seu espírito. O Evangelho não está salvando apenas o seu espírito. O Evangelho está redimindo o ser humano por completo. E é o que vai acontecer no fim de todas as coisas. Porque no fim de todas as coisas, quais as últimas coisas? 1 Coríntios capítulo 15, né? Corpos glorificados. Se corpo não fosse importante, a parte física não fosse importante, Deus não precisava, só dispensava isso e a gente vivia como que alma penada, né? Nos céus também imaterial. Então essa ideia de que o reino de Deus é somente imaterial é um erro. Por quê? Porque a gente está aguardando novos céus, nova terra. Então, o imaterial, o invisível e o visível, eles se encontram no Evangelho, em Cristo Jesus, e a gente está sendo preparado para essa nova realidade, entendeu? Só que a queda afetou a gente de tal maneira que a gente deixou de não somente ver o imaterial, mas de perceber e de considerar isso como algo que, tipo assim, que faz parte da nossa realidade.
né? Então há vários erros aí da não compreensão correta do ser humano, porque a gente não consegue fazer essa aplicação. Para que serve o evangelho então? Né? Quando você olha para a pessoa, você quer salvar o que? A alma dela. Não, sua alma não vai para o inferno e tal. E o resto da vida dessa pessoa? E as capacidades que Deus deu para essa pessoa no início? Capacidade disso aqui, ó, de dominar, de governar, de frutificar. Isso aqui tudo se perde, né? Porque no novo céus, nova terra, nada disso se aproveita, é isso? Parece que não, viu, gente? Parece que, de alguma maneira, essas coisas que Deus nos deu no início, ou deu para a humanidade no início, elas precisam ser redimidas, né, e preservadas para o novo céus e uma nova terra. Tiago, mas como assim? Vamos pensar aí a respeito do texto, né, gente? Quando a gente olha para esses detalhes, né, muita coisa vem na nossa mente, mas eu queria que você pensasse sobre isso. O povo hebreu, né, se realmente Moisés é o grande compositor disso aqui, né, fora as outras pessoas que estão ajudando, mas se Moisés é o principal compositor do Pentateuco, ele está escrevendo para esse povo, ou ele está registrando isso para aquele povo que foi liberto do Egito para herdar uma nova terra, né? Um povo que mexia com barro, pelo menos eles ficaram 400 anos escravos, né? Ali do Egito, né? Mexendo com barro. Talvez essa imagem de Deus mexendo com barro também e dando propósito para o barro, talvez seja muito familiar para eles, né? Porque na mensagem dos pagãos, na ideia dos pagãos, mexer com barro, né, esse trabalho braçal, esse trabalho de mexer com a terra, era coisa de gente fraca, né, gente sem valor, era uma coisa meio que não era um serviço para os deuses. Os deuses não sujavam as mãos. Quem sujava as mãos com barro, com a matéria, para dar forma, para fazer as coisas, eram o quê? Os seus seguidores ali, né? E agora o povo hebreu, ele está vendo o quê? Deus mexendo com barro, né? Dignificando o trabalho manual e a formação de algo bom com as mãos, né? É como se eles estivessem se enxergando, né? Olha, aquilo que a gente fazia lá no deserto, né? Dar forma para o barro, Deus fez isso com a gente na criação do ser humano e talvez seja isso que Ele vai fazer agora aí, né? Então, ler Gênesis e Êxodo é muito importante, viu? Talvez isso te ajude muito, né? A própria ideia do santuário, né? Que a gente vai falar que o mundo é o santuário de Deus. Na história do Êxodo a mesma coisa acontece, né? Um tabernáculo, um santuário é o quê? Construído para quê? Para que Deus possa habitar e o ser humano possa então ter o quê? Contato com Deus, relacionamento com Deus. Que relacionamento? Aquele que foi perdido no Éden também, né? Então essas conexões, elas precisam ser vistas juntos, e a gente precisa ver isso junto, por quê? Porque a nossa história agora faz parte da história deles também, né? O que seria esse novo tabernáculo, né? O próprio Cristo habitando na igreja, né? A comunhão, o que é o homem agora formado do pó da terra? É a igreja, que também é formado, né, desse elemento do mundo, né, Deus tirando do mundo. Então essas conexões têm que ser feitas para que você veja sentido na sua vida. Por que você vê na igreja, por que você trabalha, por que Deus te mandou para os lugares, os dons, os talentos. Tudo isso precisa ser visto dentro dessa perspectiva do Deus Criador, que cria o ser humano com um objetivo. Ou seja, Deus não descarta a ideia de Gênesis. Deus não joga fora aquilo que Ele está intencionando para a humanidade. Porque o homem pecou, não. Em Cristo Jesus, Deus então Ele está redimindo, né, ressignificando, remodelando. O barro quebrou, o vaso quebrou, não tem problema, o oleiro leva isso para o lugar de trabalho dele, ele refaz, e ele dá um novo sentido a essa criação, né? E como diz o apóstolo Paulo, de novo repetindo isso, me vem à cabeça, né? Nós somos como vasos de barro, que guarda dentro de nós o que é um tesouro, né? Que é a própria presença de Deus. Coisa magnífica a gente pensar sobre a relação do barro, a glória de Deus, o Deus ali como oleiro ali, né? Mas é muito importante a gente pensar sobre isso, né? O ser humano, ele é esse que, diferente dos animais que louvam a Deus, como eu já disse aqui, ele tem aquilo que o Salmos 42 diz, né? A minha alma anseia por ti, ó Deus. O salmista diz, né? O ser humano é criado com um anseio por Deus. Um anseio de louvar, de presença, de comunhão,
que ele vive buscando isso. Tanto que, após a queda, o ser humano anda como um errante pelo mundo, buscando justamente aquilo que ele perdeu, essa comunhão com Deus, esse lugar, esse senso de propósito, e ele vai preenchendo com outras coisas e nunca se satisfaz, né? E vai transformando no mundo a imagem, o quê? Dele mesmo, né? Uma imagem quebrada, né? Então o mundo, ele é esse retrato da humanidade, de alguma maneira, e graças a Deus, porque Deus o preserva uma graça comum que não deixa o quê? A gente transformar isso de maneira completa, né? Então a gente ainda consegue ver muita coisa boa na criação de Deus, né? Mas veja bem, o ser humano, como eu acabei de dizer, depois você pega Salmos capítulo 42 e veja lá o salmista dizendo, né? O anseio que ele tem por Deus, a alma dele gemendo, buscando, né? Nós temos o desejo de Deus, isso foi colocado aí na nossa configuração, né? Está no nosso DNA, está correndo no nosso sangue, está dentro do nosso coração esse desejo de buscar o quê? O nosso Criador, nós fomos criados para esse relacionamento. Deus não nos coloca como uma peça solta nesse mundo, né? A ideia não é essa, a ideia é de que nós fomos colocados nesse mundo com um propósito. Enquanto nós não encontramos esse propósito, a gente fica o quê? Batendo cabeça. Meu Deus e tal, né? Mas o Evangelho precisa, então, nos encontrar nesse mundo caído e nos restaurar, tá? Veja o versículo 8, que interessante, olha aí na sua Bíblia aí. Veja se está assim. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, né? Mas eu pensava que Deus plantou o quê? Um jardim do Éden, né? Mas o Éden é o quê? O Éden significa isso, é um lugar de delícia, um nome posterior, né? Lugar de prazer, de delícia, né? E num lugar que já era um lugar provavelmente bom, né? Deus ainda cria um lugar mais especial ainda. É difícil não fazer as conexões com a ideia do tabernáculo, né? Ou do templo, né? O tabernáculo, o templo do Senhor é uma coisa maravilhosa, mas existe um lugar ali que é mais do que especial, né? O lugar da habitação de Deus, o Santo dos Santos, né? É um lugar dentro de algo bom existe algo melhor. É onde Deus manifesta a sua presença. Então, Deus planta um jardim no Éden e planta um ser humano, a ideia aqui, planta o ser humano no Éden, como no meio de tanta coisa que Deus fez crescer ali, com uma espécie de agricultor, Deus como agricultor, ele coloca o ser humano ali para ele ser uma bênção, né? Não só para desfrutar e ter prazer, como às vezes a gente pensa no jardim, o jardim do Éden, então, era um lugar onde o ser humano ficava ali e desfrutando e se fartando e tal. Com certeza o jardim do Éden era o lugar para isso, mas o homem é colocado no jardim do Éden com uma missão. Veja lá no versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar, né? A ideia de que o trabalho, ele não é o quê? Uma pena por causa do pecado, mas o trabalho é parte essencial o quê? Da missão do ser humano. Talvez você não goste muito do seu trabalho agora, né? Porque esse trabalho seu é marcado pelo pecado de várias maneiras, né? Você lida com isso, né? Mas o ser humano ele tem essa capacidade natural de ser uma espécie de jardineiro, né? Alguém que pega o solo e transforma o solo, a gente, quando veio para cá, eu falei com vocês, né? A gente mexeu aqui no jardim, plantou ali as plantinhas, as florzinhas e tal, e depois de um tempo nasceu, teve que regar direto nas capinhas ali, tem que tirar. Por que Deus faz isso, né? Para que a gente possa o quê? Ganhar essa capacidade de moldando o mundo, né? Para ser cada vez mais um lar aconchegante, um ambiente que favorece o relacionamento, um ambiente que favorece o relacionamento primeiro com Deus, mas também com o próximo. É igual quando eu comprei meu apartamento lá, quando eu casei, né? A gente chegou no apartamento, coisa maravilhosa, tudo branco, cerâmica branca, gesso para tudo quanto é lado, não tinha tampa de vaso, não tinha nada, tinha mesa, e a gente colocou lá uma cama, lá o quarto, e dava o eco com a gente conversando, porque não tinha nada, né? E aí, foi assim também que vocês, né? Então é assim. E aí o que você vai fazendo conforme a vida vai prosseguindo? Você vai preenchendo o lugar. Você vai comprar uma mesa. Você pensa só na funcionalidade? A mesa para comer,
Você não pensa na mesa para comer, você fala assim, vou colocar a mesa aqui, por quê? Porque aqui a gente vai poder receber as visitas, os amigos, vou poder chamar tal pessoa, né? A gente não é só funcional, a cama não é só para dormir, porque se fosse só para dormir, você não precisava comprar forro, manta, fronha, não é isso? Banheiro lá não é só para você usar, tomar banho, não. Você coloca lá uns frufru, umas plantinhas, um cacto, a gente vai transformando o ambiente onde a gente vive em um lar. A mesma ideia, a ideia do jardim. Deus nos coloca o ser humano ali para cultivar e guardar, para que o jardim pudesse ser o lar da humanidade. Mas veja bem, Deus fala para o homem, em Gênesis capítulo 1, 26, 27 diante, que eles deviam o quê? Crescer, multiplicar. Um jardim talvez seria pequeno para uma humanidade que deveria se multiplicar e preencher toda a terra. Então, talvez, e provavelmente era isso, a ideia de Deus é que esse jardim, ele se expandisse conforme a humanidade também o quê? Se expandisse, crescesse, né? A gente ampliasse esse lugar, né, de desenvolvimento humano para que todo mundo pudesse se tornar o quê? Esse lugar da habitação de Deus e propício para os relacionamentos, né? Mas a gente perde isso. O pecado, ele afeta a nossa capacidade de enxergar até mesmo o nosso trabalho e as nossas responsabilidades. Talvez você pense assim, Tiago, mas eu não gosto de planta, né, não sei o quê. Mas tenta, faz isso um dia, entendeu? A gente mora, a maioria de nós hoje moramos em apartamento, então a gente tem dificuldade de plantar ali uma acerolinha, né, um negócio. Inclusive, eu achei legal, outro dia um irmão chegou aqui na igreja que me trouxe um saco de limão. Toma aqui, plantei lá no meu quintal. Falei, gente, que coisa interessante, né? A pessoa tem um pé de limão na casa dela. Então, assim, é uma experiência diferente você ter o quê? Um lugar. Qual que é a função do jardim? A função do jardim é que você vai criando um ambiente onde você não vive ali só para dormir. A casa não é só o lugar para você dormir, descansar do trabalho, mas a casa é o quê? O lugar do desenvolvimento da vida, onde você vai crescendo em relacionamento com as pessoas que vivem ali e você vai criando um ambiente seguro, o quê? Para as outras pessoas, para você agregar e ser uma bênção na vida dessas pessoas. Só que, olha só, a gente vive o quê? Em cidades, né? As nossas cidades hoje, elas são marcadas o quê? Por prédios, cimento, asfalto, a gente reclama, né? Para o nosso carro numa vaga, não tem uma árvore para fazer uma sombra, que sofrimento, né? 8 horas da manhã, 32 graus, um negócio seco, barulhada. Então, a cidade, ela se transformou, que é o oposto do que deveria ser um jardim, né? Então, o ambiente que a gente começou a viver se transformou esse lugar que, às vezes, é marcado por caos, violência, muro, cerca elétrica, como se as pessoas estivessem tentando se proteger da gente ou expulsar a gente dali, né? Tanto que quando a gente quer viver algum tipo de qualidade, o que você fala? Vou comprar o quê? Uma terra meio longe, né? Para me poder ter um cantinho ali, para poder descansar. No entanto, a cidade ela não surge assim como uma consequência do pecado. Deus desejava assim cidades, né? Porque as cidades elas deveriam representar o quê? Esse jardim expandido ou esses jardins pelo mundo, né? Só que a gente criou cidade para a nossa própria glória, a ideia de Babel, vamos falar isso no momento correto, né? É para nos proteger de alguém de fora, não deixa ninguém entrar, faz muro, faz portão forte, né? Mas, na verdade, as cidades deveriam refletir o quê? O que deveria ser o Éden. Tanto que a ideia de Deus não é eliminar a cidade da história, né? É poder trazer o quê? Uma cidade-jardim, né? A nova Jerusalém que desce do céu, que é uma cidade o quê? Que tem árvore, né? Que tem comunhão, que tem o quê? Moradia, né? Então, a gente pode pensar o evangelho, ou o mandato cultural, que é o tema aqui da nossa mensagem, o mandato cultural que para as nossas cidades também. Pergunta, como a igreja pode, de alguma maneira, contribuir para o bem da cidade? Ou a gente vai construir jardins, fortaleza, que a gente se protege do mal lá fora, ou a gente começa a mudar esse pensamento e fala assim, como nós podemos expandir, né? Expandir essa graça, né? Essas bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. A grande pergunta é como nós fazemos isso, né? O que é um mandato cultural aqui, né? O mandato cultural, né? Como diz aqui o Cornélius Platinga, né? Ele fala assim, a criação de Deus vai além da esfera biofísica, né? E inclui uma ampla gama de possibilidades culturais
que ele inseriu na natureza. Então, olha só, vamos pensar sobre isso, né? A ideia de mandato é que existem diversas possibilidades, né, de ser gente. Não estou falando assim que você pode ser um homem, mulher, nem cachorro, nem essas coisas não, tá? Me entendam bem. De ser gente, que o sotaque, o jeito, a linguagem, tudo isso faz parte do ser humano, e é bonito essa diversidade, essa forma, né? Você vai no sul do nosso país, você tem lá um povo que tem suas características, suas peculiaridades, uma cultura que é bonito. Você vai no Nordeste, tem uma outra coisa bela, bonita, característico dali daquele lugar. No norte do país, o Sudeste, o mineiro, você vai em regiões diferentes de Minas Gerais, você tem ali características culturais do desenvolvimento humano que são bonitas e que são belas. Né? Às vezes a gente quer o quê? Deixar todo mundo gospel, parede preta, ou todo mundo reformado igual a gente também, né? Mesma canção, mesmo culto, mesma coisa. Gente, existe o quê? Uma infinidade de possibilidade da gente poder o quê? Dispensar a bênção de Deus no mundo e ser gente, ser humanidade. Isso deveria ser ressaltado como uma qualidade, né? O evangelho, o cristianismo, ele não é o quê? O cristianismo europeu, o cristianismo norte-americano. Existe o quê? Uma característica própria aqui, ó, né? O evangelho aqui que se manifesta no Brasil, Minas Gerais, no Sudeste, Belo Horizonte, né? Ele continua, né? Deus comissiona, né, a raça humana a ser fecunda e multiplicar, com o propósito de encher a terra e sujeitar. A boa criação de Deus inclui não somente a terra e suas criaturas, mas também uma gama de dons culturais, tais como o casamento, a família, a arte, a linguagem, o comércio e até mesmo, no mundo ideal, um bom governo. Né? Já parou para pensar nisso? De que a ideia de mandato cultural que o homem deveria espalhar pelo mundo, deveria o quê? Proporcionar todos esses bens, famílias, cidades, comércio, né? A gente deveria aprender ali, o comerciante, realmente, imagina só um comerciante pensando mesmo, né? Olha, Deus me colocou aqui para poder ajudar as pessoas. Pensa lá no cara que mexe com celular, tablet, essas coisas, e pensa assim, olha só, hoje eu vou poder ajudar as pessoas, trocar a tela de celular, ajudar a pessoa a instalar o WhatsApp, né? Mexer aqui no negócio. Então, só que o que acontece? O pecado ele vai atrapalhando a gente de desenvolver esses dons, né, os nossos talentos, e a gente passa então a usar dos nossos dons de maneira escusa, né, egoísta. Então a gente só pensa o quê? No enriquecimento, na minha fama, no meu bem, como eu posso ganhar vantagem disso, e dificilmente a gente pensa em como a minha profissão, aquilo que eu faço, pode abençoar as pessoas e fazer com que elas o quê? Louvem a Deus e vejam o que? A graça, a bondade de Deus. Né? Então não seria muito diferente, por exemplo, sei lá na consulta médica lá, doente, né? O médico olhasse para você e em vez de fazer perguntas genéricas, assim, olhasse no seu olho e perguntasse assim, olha só, o que tem acontecido? Né? Em vez de chegar lá só passar um paracetamol, né? Fazer um exame direito, imagina só. Né? A gente tem vários profissionais aqui na igreja, eu falei de hoje, nós temos dentista aqui na igreja, nós temos advogados, nós temos policiais, nós temos professores aqui, né? Nós temos cozinheiros, a gente tem gente que mexe com marketing, gente que mexe com vendas, seguro. Imagine só se existisse na nossa maneira de difundir trabalho, né? Honestidade, humanidade, interesse mesmo pelo bem do outro. A gente não precisa viver igual o mundo vive, né, gente? O mundo está marcado pelo pecado, envenenado pelo pecado, né? Mas a gente pode o quê? De alguma maneira se esforçar para entregar o nosso melhor para Deus e também para o bem das pessoas que vivem. Porque, olha só, pense alegoricamente comigo, né? Quando você pensa cidade, assim, eu penso muito no deserto, né? Você pensa na coisa sem vida, né? De onde as pessoas vão se refugiar aqui e tal, né? Imagina os andarilhos ali. Então eu fico olhando para o deserto, assim, porque o deserto também é um lugar sem vida. Mas vez ou outra a gente escuta as histórias assim dos oásis, né? De como o oásis representa a esperança em meio ao deserto e como a gente pode, através das nossas vidas e daquilo que Deus depositou nas nossas vidas, nosso trabalho, profissão, nossas famílias, construir pequenos jardins,
né? Refúgio para as pessoas, né? Sua casa, por exemplo, sua profissão, a sua amizade, né? Como que isso pode representar o quê? Um lugar de esperança, de acolhimento, de bênção para outras pessoas também. Né? Eu estava conversando de manhã com o irmão, ele ficou feliz que ele foi no mecânico, achando que o carro dele estava com um problema, o mecânico falou assim, não, isso aí é assim mesmo, né? É só o óleo que baixou, isso é normal, vou completar aqui para você, não custou nada não. E ele ficou assim, que isso? Eu pensei que o cara ia me cobrar um serviço, um valor, e aí o mecânico agiu em honestidade, né? E aí, como que isso é uma coisa extraordinária? Nós temos, mas deveria ser uma coisa comum. Deus nos criou para a justiça, para a verdade, para a beleza, né? Mas às vezes a gente está tão acostumado com o mal e as nossas relações estão tão marcadas pelo mal, que a gente esquece por que Deus nos criou. Né? Deus nos criou, gente, com esse coração, né? Esse espírito, né, de jardinagem. Né? O que é o jardineiro? O jardineiro, ele chega ali, naquele lugar, e ele olha assim para a coisa bagunçada, para a coisa meio sem forma ali. Ah, tá legal, mas dá para dar mais beleza, dá para deixar isso aqui mais bonito, dá para fazer para que seja mais aconchegante, né? Então a gente pode também usar os nossos dons e talentos, aquilo que Deus nos deu, para deixar a nossa realidade um pouco mais aconchegante, mais bela, mais favorável ao encontro, né? Ao desfrute de Deus. E parece que isso não é uma temática que a gente gosta muito. Por quê? A gente está preocupado em salvar a alma das pessoas, mas a gente às vezes esquece, muitas vezes ignora o quê? A realidade, né? Como disse o outro lá, né? Se você tivesse que escolher entre salvar almas e corpos, você teria que tomar uma decisão, salvar a alma. Né? O corpo Deus restaura lá no final, mas dificilmente na realidade você vai ter que escolher entre uma coisa ou outra. Provavelmente as duas coisas vão se apresentar. A necessidade de pregar o Evangelho e a necessidade de cuidar das causas temporais das pessoas também. Não ignore. Não ignore o sofrimento, a dor do outro, as oportunidades que Deus te dá de você usar os seus dons e os seus talentos. Né? Então, o que é o mandato cultural? É um mandato que Deus deu para a humanidade. Quando a gente desenvolve ciência, vacina, tecnologia, formas de negócio, né? Quando o advogado, né? Tem aqui o irmão aqui, quando ele ajuda lá uma pessoa na causa lá a conhecer os seus direitos e tal, quando o outro lá que é policial faz o seu bom serviço, dá toda a assistência, o outro que tem seguro, você está entendendo? A gente vai o quê? Difundindo o bem no mundo, né? Como diz o próprio Jesus em Mateus capítulo 5, né? Que quando eles conhecerem que as boas obras de vocês, eles façam o quê? Glorifiquem a Deus, né? Eles deem glória a Deus. E a gente está precisando de mais isso, né? Um evangelho que transforma a nossa vida e nos deixa preparado para transformar a nossa realidade também. Nós precisamos disso. Isso seria um grande testemunho. A nossa cidade com certeza seria impactada por isso, né? Normalmente, igreja, muitas vezes é visto como um lugar de, as pessoas vão ali, depois cada um por si. Eu acho que quando a gente começar a viver uma realidade de comunhão com Deus, uns com os outros e boas obras, o testemunho de que o Evangelho realmente funciona e está transformando a nossa vida, talvez seja muito mais forte, né? Talvez as pessoas fiquem curiosas, como diz o Tim Keller, né? Quando uma igreja começa a viver essa realidade, as pessoas começam a perguntar. Né? Atos 2:47, Lucas diz lá, né, que não havia esse esforço de evangelização. Por quê? Porque dia a dia o quê? Deus ia acrescentando, né? A comunidade de Atos é uma comunidade cativante. Então, nós podemos viver isso. Então, meu ponto aqui, primeiro, né, mais 2 pontos aqui para a gente pensar. Primeiro, que Deus nos chama para o envolvimento com o mundo. Não com o pecado no mundo, não com sistemas, não com as culturas corrompidas, mas Deus nos chama para o envolvimento no mundo, com as pessoas, para a transformação. Pensar sobre isso, como o Evangelho transforma todas as coisas. Né? No entanto, onde você aprende isso? Né? E o Calvino ele usa essa linguagem de que a igreja é um ginásio, né? Outra ideia grega, né? Os gregos, eles enviavam seus homens para o ginásio. Por quê? Porque o ginásio era um lugar onde se formavam os homens. Então, ele saía dali pronto para a guerra, pronto para a política e pronto para ser gente.
né? Ele é treinado em todas as capacidades, né? Então, o ginásio, na perspectiva grega, é o lugar o quê? De formação do ser humano. Então, você queria transformar o ser humano, mandava para ali, né? A escola, teoricamente, ela surge dessa ideia aí, né? Mas o Calvino e os reformadores, eles pensavam o seguinte: a igreja é esse grande ginásio de Deus, né? Por quê? Porque a pessoa, ela chega, ela converte e ela vai aprendendo as capacidades, o quê? Para se tornar o quê? Um ser humano. É a ideia do apóstolo Paulo de um varão perfeito, né? Completo, uma pessoa madura, né? Então, como que Deus faz isso? Ele vai o quê? Acendendo os dons e talentos dentro de nós, convertendo a nossa natureza, né? Do velho homem morrendo cada vez mais, acendendo em nós a vida de Cristo, e a gente vai então, por meio do convívio uns com os outros e do servir uns aos outros, a gente vai se tornando o quê? Seres humanos o quê? Mais aptos a viver o quê? Fora dessa igreja, tá vendo? Então é um trabalho que começa aqui, a gente vai aprendendo, testando, treinando, e aí de repente a gente está pronto para fazer isso no mundo. Vou dar um exemplo prático para você aqui. Pensa bem, a gente aqui na nossa igreja tem um ministério de diaconato, né? Quem pode servir? Só diácono? Não, qualquer pessoa que seja um crente, membro da nossa igreja, pode servir um diaconato. O que um diácono aqui na igreja faz? Faz de tudo, né? Faz café, varre, alinha as cadeiras, serve a ceia, ajuda no suporte das crianças, recebe uma pessoa. O que essa pessoa está fazendo? Ela está exercitando o quê? A capacidade dela de ser generosa, a atenção com o próximo, de olho nas necessidades, usando ali dos seus talentos, trabalhos manuais, pensando no bem-estar da comunidade. Quanto tempo ela faz isso? Talvez 2 horas por domingo, 2 vezes por mês. Será que é isso o resumo do ministério cristão? Com certeza não, né? Talvez aqui ela entenda como funciona, ela possa treinar, ela possa amar com mais facilidade o irmão, que já é um irmão em Cristo. Como diz o próprio Paulo em Gálatas capítulo 6, né? Que a gente deve fazer os bem a todos, mas principalmente o quê? Da família da fé. Então treina com os irmãos, a ser generoso, a ser amável, misericordioso, a servir, a praticar, a fazer alguma coisa manual, a acolher. Faça isso na igreja. A igreja é um bom lugar para a gente poder desenvolver os nossos dons e talentos. Né? Você fala, Tiago, mas o meu chamado aqui é para tocar baixo. Como? Eu não vou ficar tocando baixo fora da igreja, não. Mas quando você entrega um dom aqui, um dom artístico aqui, talvez você esteja treinando a sua generosidade. Você se preparou para tocar um instrumento, se prepare também o quê? Para ser um bom profissional lá na sua empresa, para acolher as pessoas na sua casa, para ser gentil com as pessoas, dar um bom dia, né? Agradece, reconheça, chegue para a pessoa e fala assim: olha, você que fez essa comida aqui, obrigado, você me abençoou hoje, eu reconheço isso, Deus te usou. Seja generoso com as pessoas, só que a gente está acostumado a viver uma fé o quê? Enclausurada dentro da igreja. A igreja é uma escola, aqui nós estamos sendo trabalhados, ideias, intenções, né? A gente está aqui fervendo aqui, mas a gente fica ansioso o quê? Para a hora do envio, né? Para que a gente possa ir pelo mundo pregando o evangelho, né? Expulsando os demônios, curando os doentes e fazendo bem a quem Deus nos enviar para fazer. Né? Como diz o apóstolo Pedro no livro de Atos, né? Atos capítulo 11, se eu não me engano, né? Que Jesus, ele foi ungido com o Espírito Santo e poder, o que? Para desfazer as obras do inferno. E você fala, como que Jesus fazia isso? Você fala, de maneira misteriosa, né? Não, lê os evangelhos, né? Comendo com os pecadores, curando os doentes, né? Pregando o evangelho, fazendo discípulos, uma vida dinâmica, né? Não era uma coisa que você pensa super, o vingador, né? A vida de Jesus era um vingador, né? Igual o da Marvel, né? Jesus era um ser humano, Deus, obviamente, que cultivava um perfeito relacionamento com Deus, cultivava um relacionamento com pessoas e fazia com que a sua presença pudesse ser o quê? Uma bênção onde ele pudesse pisar. Se você puder fazer isso também, nós vamos caminhar para esse cumprimento aqui, né? É como se a gente estivesse ensaiando para a Nova Jerusalém. Que eu fico imaginando assim, que muita gente, quando acabar isso aqui, essa história, dá o reiniciar aqui, né? Ou a próxima cena, o pessoal vai ficar meio assustado, entendeu? Por quê? Porque não aprendeu a viver o quê? A realidade do reino de Deus agora.
Então essas coisas que nós praticamos entre nós, o amor mútuo, a comunhão, o desejo por Deus, a gente vai ensaiando, é isso que a gente está aprendendo aqui. Porque provavelmente a eternidade ela será marcada com coisas bem semelhantes a essa daqui, né? Ou de novo, ou você acha que você vai virar uma alma penada no céu, né? Você não vai fazer isso, você vai ficar flutuando lá, voando de um lado para o outro, né? Provavelmente você vai ter uma vida, né? E uma vida o quê? Sem o pecado para te atrapalhar, né? Eu sei, gente, que é difícil, viu? O autor de Eclesiastes, né, vai falar isso mesmo, né? A dificuldade dos relacionamentos, como que isso afeta a gente, né? Como se é algo desgastante, né? No entanto, é necessário para a nossa transformação. Às vezes a gente não quer muito, né? Aquele irmão chato, o outro falou uma coisa, o outro deu aquela nota naquele dia, né? Mas é assim mesmo, né? A gente vai se aperfeiçoando aqui, o amor de Deus, ele precisa cobrir as nossas relações. Exercita a misericórdia aí, Deus fez isso com você, né? Então, isso é muito importante. Por último aqui, né? Eu falei sobre a ideia do mandato cultural, falei sobre a igreja ser essa escola, né, onde a gente vai sendo transformado. Eu queria que você pensasse aí, né, quais são os dons, os talentos que Deus te deu, e o que seria, e o que significa aí para você isso. Como que eu posso cultivar e guardar agora? O que significa, Tiago, guardar? Né? Talvez seja proteger mesmo, né? A ideia de que, a gente vai ver isso, né, no capítulo 3 de Gênesis, que mesmo o jardim criado de maneira perfeita, né, é um lugar em que o mal entrou no jardim, né? Então Deus não blindou o jardim de que o mal pudesse entrar ali, mas colocou um guardião. Adão e Eva estavam ali o quê? Como guardiões daquele lugar, né? Talvez você deva ser esse tipo de gente que guarda, né, de que está atento, né, não deixe o mal entrar, né, nas relações no mundo, na sua casa, na sua igreja. Talvez você seja chamado a cultivar, a colocar mais beleza, a dar mais significado, a colocar um pano na mesa lá, uma florzinha, não só na sua casa, mas na sua vida. Não sei se vocês estão me entendendo aqui a alegoria, né, de tornar a sua vida mais receptível em um lugar de bênção. Inclusive, gente, ser uma pessoa abençoada na Bíblia, nós já vimos em Gênesis capítulo 1, não é ser uma pessoa que tem um celeiro gigantesco e farto, né? Um cofre cheio de dinheiro, ou uma garagem cheia de carros, não, né? O Emerson adora esse, né? Do celeiro lá que estava cheio, né? E essa noite lhe pedirão a sua alma, né? Não é isso, né? Ser abençoado não é você ter até explodir, né? Não. Ser abençoado é ser uma pessoa que abençoa. Que você, aquilo que Deus vai te dando, talentos, recursos, oportunidades, tempo, você consegue o que? Administrar isso, né? Como um bom mordomo. E fazer com que as pessoas que vivem em sua volta também o quê? Possam desfrutar dessa bênção de Deus na sua vida, né? Pense como você pode ser uma bênção na vida das pessoas aqui da igreja. Vamos pensar baixo por enquanto, né? Seria uma coisa extraordinária. Como que você pode ser uma bênção na vida das pessoas que têm frequentado, congregado, têm aparecido aqui na igreja? Como você pode se desenvolver, se entregar a esse relacionamento com essas pessoas daqui, e essas pessoas podem desfrutar o quê? Da bênção de Deus na sua vida. Segunda coisa que você pode pensar é como você pode ser uma bênção o quê? Nos ambientes onde você está. Eu falei do trabalho aqui, porque o trabalho, ele consome grande parte do nosso tempo e do nosso dia, né? Assim, a gente não trabalha só 8 horas por dia. Talvez no coisa é isso, né? Mas a gente passa muito tempo com os nossos colegas de trabalho, com os nossos clientes, até mesmo aquelas pessoas que falam assim, Tiago, eu não trabalho, eu trabalho em casa, né? Porque eu sou do lar. Você trabalha, você está ali com seus filhos, você está ali com as coisas da sua casa ali, é também um trabalho, né? E você precisa saber disso. Como eu posso abençoar o meu ambiente, onde eu passo a maior parte do meu dia, né? Trazer essa bênção de Deus, né? Trazer essa ideia de domínio, de governo, né? Quando a gente olha assim que Deus dá habilidades para dominar, nós normalmente pensamos domínio como uma forma de tirania, né? Mas dominar não é você exercer poder com tirania. Dominar aqui
em Gênesis, né, e em Jesus, é o quê? Servir. É pensar como... Imagine você, a gente comentou aqui sobre a questão do mundo nosso, né? Imagine você se os nossos governantes do nosso país, o seu chefe, os nossos prefeitos, governador, presidente, pensa aí nos governantes, nas pessoas que têm realmente poder, né? Se elas tivessem o quê? Uma habilidade servil no coração, de pensar assim, cara, eu estou aqui com uma missão de cuidar do povo, de governar, de dominar o quê? De ajudá-los aqui a desfrutar. A gente até, alguém poderia até me interromper, Tiago, para de pensar nisso, que isso aí é uma utopia, né? Isso não é realidade, porque lá eles só pensam neles mesmos. É verdade isso, mas isso não significa que é normal. Nós deveríamos sempre ficar indignados com isso, nós devemos ficar indignados, entendeu? E não se indigne só com lá, mas com cá também. Se você ocupa uma posição de poder, uma posição de influência, né? E você também não age de maneira servil, você não serve as pessoas que Deus colocou na sua vida e à sua volta, você está cometendo o mesmo crime, o mesmo pecado. Então que Deus comece a transformar isso agora, a partir de nós. Aquele que pode fazer o bem e não faz é pecador. Aquele que deve amar o seu irmão e não ama é um assassino. É assim que a Bíblia trata essas questões, que nós possamos ser aqui transformados, né, pelo Evangelho. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento, nós vamos ceiar. Perceba bem, Deus pode colocar a gente na bênção, né? O jardim no Éden era realmente um lugar cheio de bênçãos. Mas perceba que até mesmo Adão e Eva, naquele lugar cheio de bênçãos, perderam o foco, o olhar para o Deus que os criou. Que nós não venhamos cair nesse erro. A própria ceia, né? O próprio participar da ceia do Senhor, a gente entender o nosso lugar, de que Deus, por meio de Cristo Jesus, nos restaura, nos converte para uma nova realidade, onde nós, por meio da fé, por meio da aliança com Ele, podemos viver de novo em comunhão com Ele, em comunhão uns com os outros, e ganhar também o que é uma missão nesse mundo onde nós vivemos. Que a gente possa, nesse momento, pensar sobre isso, né?